Olá, como é que vai? Tudo bem? Quem fala é o professor Piscator e hoje estamos muito felizes porque agora estamos rompendo a barreira do território brasileiro e entrevistando mais um argentino, um argentino fortíssimo, grande mestre, Sandro Marreco, que eu chamo carinhosamente de Marreco, não sei se todo mundo chama, então já peço essa permissão a ele agora pessoalmente. E, Sandro, seja muito bem-vindo, obrigado pela atenção, pelo carinho e pela coragem. Por que pela coragem? Porque, Sandro, às vezes eu convido as pessoas e as pessoas não têm que me dar as perguntas antes, que eu quero saber, e na verdade não tem a pergunta pronta, porque é um bate-papo onde eu vou ser um curioso, perguntar sobre as suas vitórias, sobre sua trajetória e mostrar às pessoas que tem muita luta, muito esforço para esse título de grande mestre aparecer e a gente saber aí quais são as próximas metas suas e também divulgar o seu momento de ensino, que você tem contribuído muito também com os brasileiros, preparando aí grandes mestres, treinando os mestres internacionais. Então, seja muito bem-vindo e se apresente aí para o público e depois eu começo a fazer as perguntas. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bem, soy o grande mestre Sandro Mareco. Bem, não sei se tenho tanto assim a falar de super apresentação, você pode ir me perguntando e aí a gente vai falando, mas bem, eu já cheguei a mais de 2.650 de Elo, meu máximo rating foi 2.666, e bem, eu sou treinador de xadrez e também jogador, eu joguei torneios em um monte de locais diferentes no mundo, e seria isso por enquanto, e depois vamos a ir vendo aqui na entrevista. E muito obrigado aí pelo convite. Ok. Ô, Sandro, você é da capital mesmo, Buenos Aires, ou é de outra cidade? Como é que foi aí seu início do xadrez? Fala um pouco para a gente entender a trajetória, com quantos anos, se tinha clube perto, tal, se não tinha, como é que era? E bem, eu moro em algo que seria como o Grande São Paulo, algo assim seria, porque não moro na capital, exatamente. Eu moro em Gran Buenos Aires, seria como de capital uns 40 quilômetros, mais ou menos. E eu aprendi a mexer as peças aos 5 anos, tive um pouco de xadrez escolar, mas eu não jogava. Joguei um ano e meio, mais ou menos, de 9 a 11 anos. Joguei um pouco de xadrez escolar, mas aí deixei de jogar e voltei novamente no ano que eu tinha 13 anos já. Aí voltei e comecei a ir num clube aqui perto, mas não era um clube muito importante nem nada, só tinha um pouquinho de xadrez, mas na realidade era um clube que tinha outros esportes, fazia outras coisas. Quer dizer, era um clube social que tinha várias atividades e uma dessas era xadrez, né? Isso mesmo, sim. Era mais um clube social, assim, o xadrez era algo a mais só. Mas, por exemplo, já tinha nesse clube já tinha pessoal experiente de torneio, ou era mais o pessoal que jogava ping e só isso? Tinha um professor assim, mas mais ou menos a força dele deveria ser 1.700 ou alguma coisa Entendi. assim, 1.600, não sei, difícil de dizer porque a gente não tinha rating na época, porque para ter Elo era necessário ter mais de 2.000 de rating, então não sei, mas eu cheguei e já estava perto do nível dele e eu era super amador, entende? Não, assim, Uau, ele uau. era melhor que eu, mas não era nada tão surpreendente nem nada, entende? Nessa época você já está lendo o livro? Ou você leu depois que saiu desse clube? Como é que foi? Eu tinha visto alguma coisa assim, um livro que é típico aqui na Argentina, que é o Tratado Geral de Xadrez de Grau, que é um bem antigo, Sim, assim, que é típico de, importantíssimo, importantíssimo esse livro, eu li. assim, é um livro típico de formação. É, logicamente, é um pouco antigo, mas serve para ter umas ideias, né? E eu tinha lido isso e eu, às vezes, ficava vendo algumas revistas de xadrez, mas não muito mais que isso. Não sabia quase nada de xadrez, sinceramente, aí. Ou seja, gostava do jogo, mas era super amador. E aí, aí você passa quanto tempo nesse clube e depois quando é que começa as primeiras competições ou o primeiro professor, se foi ao mesmo tempo, ou se foi primeira competição, depois professor, um professor mais experiente, como é que foi? Na realidade, assim, o professor mais experiente, assim,
o particular, algo assim, eu nunca tive, porque eu não tinha dinheiro para pagar na época. Foi na Então, raça mesmo, né? sim, eu tive na escola um professor que, o da escola eu achei bom, porque ele era, não sei o nível dele, por aí não era tão forte, mas ele era árbitro internacional. Então, Ah, o que já eu tive tinha na escola antes experiência. me deu algumas dicas, no sentido de que ele tinha algumas ideias de como treinavam os caras mais fortes, e ele me falou de resolver bastantes problemas de cálculo e algumas coisas a mais. É um árbitro internacional de Chile que já morreu faz alguns anos, mas Hugo Guzmán era o nome dele. Mas de ahí, ese sería o que me orientó un pouco. E depois aí no clube eu ia e jogava alguns torneios, mas comecei a jogar assim alguns torneios, ou seja, eu fui federado por esse clube, assim entré como jogador federado, mas era todo mais amador em certa forma até essa época. Então, assim, pelo que a gente percebe, então a gente poderia dizer que você, nesse período, oscilava entre 1700, 1800 e ainda não tinha, assim, vamos dizer, alguma referência para dizer, eu quero chegar naquele nível, assim, não tinha um jogador assim já de 2200, não, próximo não, né? Então, é escolar e clube, seria isso. Mais ou menos, ou seja, depois eu comecei a ir noutro clube, porque, assim, a diferença dos outros grandes mestres, minha história é claramente diferente em quase todo, porque eu não fui um super juvenil nem nada parecido, Entendi. não era assim. Mas o que aconteceu é que depois tinha outro clube que era mais ou menos perto daqui, uns 7, 8 quilômetros, onde encontrava muitos jogadores que ainda são amigos meus, que aí esses estavam na faixa de 2.200 para baixo, e a gente ficava jogando ping e falando qualquer coisa, mas eu era mais novo que eles, só que eu sou um cara que tem como 1,86 m de altura, eu sou grande, então eu mais ou menos tinha uns 14 anos por aí na época, mas eles não percebiam que eu era muito mais novo que eles, entende? Porque eu também Entendi. já tinha como mais ideia de muitas coisas assim, então eu não era como uma, assim, como tão criança, em certa forma. Entendi. Então eu estava com eles, que eles, por exemplo, até hoje muitos deles são meus amigos, e a maioria tem 15 anos a mais que eu, no mínimo. Entendi, entendi. Ou seja, Então, 10 quer dizer, anos para cima. você é aquele tipo de jogador que foi a experiência prática, a observação, e aí foi desenvolvendo, e aí você começa a se diferenciar, né? Porque, por exemplo, essa dica aí do professor de fazer tática, a gente sabe que é importantíssimo, né? Já tem Uhum. aí a frase que é bem conhecida aí no mundo, que é 90% do recurso aí de meio de jogo, apesar que a gente sabe que tem muito mais coisa, análise de estrutura de peões e tudo, Uhum, uhum, mas uhum. só estudar temas táticos já lhe dá alguns padrões que possivelmente nas partidas do pessoal de 1700, 1800, sempre você pesca uma tática ali numa posição que aparentemente está tudo equilibrada, né? Então, eu acho que isso aí já foi um grande feito. E aí, como é que você evolui? Como é que você começa aí a perceber que poderia ir mais? Como é que você fez? Porque uma coisa é certa, nesses procedimentos iniciais, com certeza, um trabalho forte que deve ter acontecido, e aí você me corrija se eu estiver errado, mas deve ter acontecido muita análise, e quando eu ligo para você, eu percebi, você disse, eu estou estudando com os amigos, e isso é típico da geração que foi de partidas adiadas, que eu sou dessa época também, então analisar em grupo é uma coisa muito boa, a gente vê ideias de um e de outro, então você foi desse método meio que natural, ou tem algum momento que você diz, comecei já a estudar informador, tal, como é que é? Conta um pouco aí essa evolução. Mais ou menos foi assim. Eu não sei a força real que eu tinha, mas eu joguei, por exemplo, um torneio na minha federação, que era a semifinal da minha federação. Era um torneio assim, Estadual, que não, regional, só dentro de regional. uma região aqui. Mas seria um torneio de força abaixo de 2000 de rating. Certo. A maioria tinham força para baixo disso. E eu joguei e fiquei fora, entende? Só que eu senti que eu calculava melhor que a maioria de meus oponentes, porém eu fiquei fora. Então eu pensei que o que aconteceu, e eu aí foi que eu peguei alguns dos livros de Grau, as estruturas de peões e essas coisas, e eu percebi que eu posicionalmente era muito ruim.
Eu Tá, trabalhei, entendi. ou seja, eu não conseguia ver nenhuma casa fraca, não sabia das estruturas de peões, nada, não sabia nem que o jogo era com um plano, não sabia nada de xadrez, assim. Porque, como te falei, eu fui aprendendo o que dava, assim. Mas Um mesmo processo sem saber. natural mesmo, de erro e acerto, né? Sim, assim foi, basicamente. Então, de aí eu fui treinando um pouco isso e tinha umas aulas grupais que ainda te faz pouco tempo dava um grande mestre que se chama Oscar Pano, em River. Sim, conheço, E, conheço. e eu comecei a assistir algumas, isso também ajudou. E a questão é que mais ou menos eu fiquei fora dessa semifinal, mas depois tive sorte e meio que me convidaram no final por uma coisa assim que deu. E eu terminei saindo quinto na final, que a final era muito mais forte, já como tinha jogadores 2100, 2200, mas e como um ano depois de ter ficado fora nessa semifinal, eu tirei meu primeiro rating, que foi 2160, mais ou menos, Que algo assim. legal, que legal, que Algo legal. assim foi. Ou seja, só que nessa época era impossível tirar rating com menos de 2000, porque era o limite era 2000. Então, eu não sei que força tinha exatamente antes e tudo isso, mas o meu primeiro rating foi como 2160, que eu tirei com uns 15 anos por aí. Ô, ô, Marreco, tem uma coisa que eu acho interessante que você parece que você se encaixa nisso. Por exemplo, quando a pessoa vai nesse método natural, assim, tudo experimentando e se autoanalisando, me parece que esse seu período antes de chegar aos 2000 foi um período influenciado pelo o xadrez romântico, né? Mais agressivo, mais sacrifício de peça para iniciativa, ataques. E aí, quando você estuda um pouco mais de estrutura de peões, começa a entender um pouco mais de estratégia superior, parece que faz o balanceamento e aí você consegue deslanchar melhor, porque você sabe que tem hora que você olha assim o meio de jogo e diz, bem, aqui eu troco e estou no final ganho. Então você começa a ter essa coisa de economizar energia, né? Porque às vezes você, quando está nessa fase de erro e acerto, você força muito e é como você diz, você quando começou a ler, você sentiu que, opa, estou muito abaixo do que eu imaginava em termos de estratégia superior. E aí, quando você começa a competir com o pessoal de força acima de 200, parece que você aí realmente pega o ritmo mesmo e deslancha, né? E mais ou menos foi assim. Em certa forma, praticamente todo o meu treino foi assim. Porque eu fui treinando sozinho quase o tempo todo. Então, meio que foi aprendendo todas as coisas, eu fui aprendendo todas as coisas de meu jeito. Porque, mais que nada, porque eu não tinha como pagar um treinador. Porque eu acho que um bom treinador, o que ajuda muito, é que ajuda a ganhar tempo, assim. É Te verdade. ajuda por aí. É como, não sei, se você vai estudar qualquer outra coisa, não sei, se você vai estudar matemática, por exemplo, você pode encontrar e pega 5 livros e você pode aprender as coisas, mas se tem alguém que já sabe as coisas, fica todo muito mais simples. E Com eu acho que certeza. no xadrez é algo similar, entende? Como que ajuda a poupar muito tempo. Eu perdi muito tempo errando, digamos. É verdade. É, Essa é uma coisa e aí, é um sofrimento, né? Porque, primeiro, qual livro ler, né? E qual sim, livro ideal para você? Ainda tem isso. Eu não sei se você claro. teve essa experiência, porque eu também fui desse método natural. Por exemplo, eu li primeiro o meu sistema, depois li Pacman e depois li Prática do meu sistema. Aí eu percebi, depois desse esforço todinho, que se eu tivesse lido cada capítulo do meu sistema e depois revisado cada capítulo de colunas abertas na prática de meu sistema, eu, apesar de ser mais lento o caminho, mas seria teoria e vendo na prática as partidas. Mas só Uhum. depois que eu li meu sistema, Ludec Pacman e vi prática meu sistema, eu já fiquei chateado, porque não tinha ninguém para orientar. E deve ter acontecido isso. Você deve ter lido o livro que você diz, ó, oh, se fosse hoje eu não indicaria, né? Mais ou menos sim. Ou seja, o que aconteceu foi um pouco isso, de que você vai perdendo um pouco de tempo. Mas o que eu tive de diferente é que hoje eu tenho muitas ideias que não é
o típico, digamos? Porque eu não tirei, a maioria das coisas que eu aprendi não tirei de livros, tirei de trabalhar muito analisando posições Laboratório, né? Laboratório sim, e particular, são né? ideias pessoais, entende? Então, nisso, agora eu tenho uma diferença, porque, bom, eu tive que trabalhar muito e, em certa forma, uma parte bem difícil de isto é que você tem que ter bastante autocrítica. E isso é É. difícil, porque, em certa forma, é assim. Às vezes a gente pensa que vai perder, que perde porque tem má sorte ou coisas assim, mas eu pensava, bem, se a pessoa me ganhou, tem que ter feito alguma coisa melhor que eu, senão não pode ter ganho. Isso, E perfeito. assim, porque por más sorte no voy a perder, então, o sea, puedo pendurar, puedo alguna vez ter más sorte, mas no. Entonces, en cierta forma, te ensina algunas cosas como a tener un poco más de autocrítica na vida, mas claro que perde tempo para caramba, né? Mas em compensação, quando a gente vê suas partidas, a gente vê uma criatividade que com certeza impacta muito forte no adversário, porque você sabe que tem muita gente que joga de livro, tudo Uhum. amarradinho, tudo decorado, e aí você num quarto, quinto lance, dá um lance criativo, pronto, jogou fora os livros do cara Uhum. e agora entra o conhecimento adquirido, né? Sim, sim, sim. Em certa forma, depois, igual, por exemplo, o que eu, ou seja, teve alguns que eu considero que depois foram treinadores, assim, mas o que eu considero meu principal treinador foi já quando eu já era grande mestre, que eu fui a treinar na Suécia com Ulf Andersson, né? Ah, Que legal, legal. ele é bem amigo meu também. Foi Então, fortíssimo em finais, e se eu não me engano, ele chegou a ter um reconhecimento de nunca ter perdido de brancas na época dele, né? Na época de competição. Ele parece que sim, tem de um. Brancas era super sólido, isso É. mais que nada com, por E é exemplo, com simpático, né? Bem risonho, sim, super sim, legal. é muito gente fina. E sim, ele é bem amigo meu agora. E ele sim foi meu treinador. E depois outra pessoa que me deu umas dicas, mas isso foi mais para frente, não? Quando eu estava com esse rating aí baixo, foi Ricardi, que é um cara que foi campeão Pablo argentino. Ricardi, é? Sim, foi campeão argentino várias vezes. E ele também é amigo meu. Eu conheci E ele ele me. no Mercosul, em 91, em São Paulo. E ele também é amigo meu e me deu várias dicas. Mais que nada, me deu algumas orientações de coisas que eu podia treinar ou não, e eu falei bastante com ele. E então, nisso, eu reconheço ele, porque eu fiz umas aulas particulares com ele, mas poucas, umas 4 ou 5, algo assim. Mas muitas vezes, muita gente acha que ele foi meu treinador. Eu não sei se poderia falar que foi meu treinador, mas não tenho nenhum problema, porque para mim ele foi uma pessoa que me ajudou, então Lógico, não tem problema se alguém fala que foi meu treinador, não vou estar aí como definindo assim pequenos detalhes, porque para mim uma pessoa, eu sou muito grato por ele ter me ajudado. não, e lógico, talvez, que é outra coisa que o pessoal não sabe avaliar, mas, por exemplo, tem uma fala que eu acho bem interessante, parece que é entre os grandes mestres, dizendo que só conversando com um campeão do mundo durante 1 hora sobre xadrez, você já aumenta seu rate pelo estímulo, pelas dicas. Às vezes são coisas que parecem muito sutis, mas são super importantes para um nível de quem está almejando ir mais à frente, né? Então, às vezes, são esses detalhes que pode ser a chave, né? Claro, sim. Outra coisa que eu fiz durante muito tempo era, depois de jogar as partidas, ir a analisar, mesmo quando eu perdia. Então, eu ia analisar para ver um pouco como pensou meu oponente, né? Se ele ganhou, para ver que era o que ele fez melhor que eu e essas coisas. E aí, quando é que você começa a ter o seu primeiro resultado que você diz, agora eu quero ser uma profissão isso, eu quero jogar profissionalmente, eu quero almejar mais. Quando é que você percebe que agora dá para ir? É que igual foi muito tempo, porque eu saí com esse rating de 2160 aos 15, mas eu estive mais ou menos com um rating parecido uns 3 anos. Até os 18 eu estive com 2000, tanto que eu cheguei a 2100, no, aos 18 eu tinha 2187. E eu acho que tem muita chance, pelo menos nos últimos 20, 30 anos ou 40, de eu ser o único jogador que chegou a 2650.
com esse rating tão baixo assim para ser um jogador depois dessa força, aos 18 anos. Porque normalmente os grandes mestres aos 18 anos, a maioria são muito bons. A maioria, Verdade. no mínimo, são mestre internacional. Assim. Isso demonstra E que você teve muito mais persistência, né? Que às vezes o cara sente demorar, porque diz que o período mais crítico é de 2.200 a 2.300, fica oscilando, caindo. Então, se a pessoa desistir desse processo, pode ser que poderia ter ido mais. Então, tem que ter essa perseverança, né? sim, eu estive, como te falo, mais ou menos até dos 15 aos 18 com 2.100 e alguma coisa, entre 2.150 e 2.190. E aí eu terminei a escola aos 17 para 18. E eu falei aí para minha mãe que queria tentar ser jogador de xadrez porque era algo que eu gostava. A gente estava com alguns apertos econômicos na época, então ela me falou que estava tudo bem, que eu tinha que tentar fazer o que eu gostava, que isso era bom, mas que tínhamos que ver se de algum jeito eu poderia criar alguns ingressos. Assim que eu comecei a dar aulas. Assim, eu comecei a dar aulas com Bom, 17 né? anos. É tão bom quando a gente vê a família dando esse apoio, né? Porque, quer queira ou não, não custa nada tentar, né? Porque dando certo, tá aí você aí sendo uma pessoa importante aí para gerar novos jogadores fortes e também dá orgulho a gente aqui, a América do Sul, ver aí você jogando aí as finais e tudo. Por exemplo, a última vez que eu vi você assim jogando foi no Mundial de Blitz ali, que foi naquele clube de xadrez belíssimo da Arábia Saudita, se eu não me engano, uma coisa assim. E era um Era, sim, time, né? Uma em coisa ali. Qatar, em Qatar É. jogamos. Então, Sim. só que você estava na segunda fila ali jogando. Eu digo, eita, a Marreca ali tá ali Uhum. chegando. E aí, Marreco, como é que é quando você está ali no Mundial? O nível é alto. Como é que você faz uma preparação? Era uma coisa que eu gostaria de saber. Como é que é uma preparação de Blitz? Porque Blitz, ele Eu, é por muito exemplo, en Blitz de soy un momento, pouco né? mais fraco. Eu en Blitz soy un pouco mais fraco. Assim, não sei, não saberia te dizer bem como é a preparação exata de Blitz, porque eu sou muito melhor em pensado que em Blitz. Assim, Entendi. eu acho que o de Blitz você necessita trabalhar a parte de cálculo rápido, assim, os golpes, assim, e também muita prática. O que acontece é que eu, por exemplo, assim, tive que organizar meus tempos, porque eu era treinador, eu era jogador, e eu fui dando muitas aulas. Então, por exemplo, muitos jogadores, os que jogam bem, assim, os grandes mestres, por aí não dão tantas aulas e eles ficam mais jogando blitz e praticando essas coisas. E, ou seja, os que chegam a grandes mestres, falo, né? E eu, por exemplo, estava dando aulas, então eu tive muita mais prática em dar aulas que em Entendi. jogar blitz. Então, por exemplo, blitz não é que eu jogo mal, mas eu, por exemplo, devo ter um rating de blitz de 2.550 ou algo assim, Entendi. e em pensado eu tenho uns 100 pontos a mais. Então, para as Copas do Mundo de partidas pensadas, isso sim, eu preparava bem pesado e tudo isso, mas quando é de blitz e isso, eu não tenho tantas respostas aí, porque eu não seria alguém de super destaque, sabe? Assim, Entendi. claro, Entendi. como eu, por exemplo, não sei, em chess.com eu devo ter 2.800 e em Lichess 2.750, uma coisa assim, mas para um jogador da minha força não é um rating assim, é um rating bom, mas não é assim como algo super fantástico, entende? E como é que você tem visto esse crescimento aí da internet? Por exemplo, há um debate que é assim: será que a gente vai se acostumar só com. Quando eu digo a gente, vamos dizer, os enxadristas de uma forma Uhum. geral, por causa desse problema aí de saúde mundial, será que a gente vai ficar só pela internet? Será que a gente não vai conseguir voltar a jogar bem os pensados? Porque eu sou de uma época que os jogadores mais fortes, que era Eduardo Asfora, Dr. Luiz Tavares, aqui de Pernambuco, dizia bem assim: olha, o ping é bom, treina tática, dá algumas ideias de planos, bota você em contato com a abertura nova que você quer testar, mas cuidado para não criar o hábito da análise superficial. Será que Uhum. nesse período aí você tem percebido que está muita gente só com ping, isso é prejudicial? Como é que você enxerga isso, apesar de que é um momento também bom de treinar a internet, mas nem de longe
é mais prazeroso como o xadrez clássico. Eu também, quem é de ler muito, gosta de coisa mais elaborada. Então, como é que você vê essa parte aí de muita gente praticando e será que vai ter prejuízo nas partidas clássicas? Como é que você vê isso? Assim, eu acho que não vai ter muito prejuízo nas partidas clássicas, mas o que eu penso que todo isto que está sendo assim online, acho que vai se manter, porque agora que as pessoas se acostumaram também, vai se manter. Eu não jogo muito, assim, eu jogo um pouco, mas não joguei muitos torneios assim, porque eu jogo Blitz, mas não sou um fã de jogar Blitz, não é algo. Eu prefiro ver partidas que jogar Blitz, sinceramente. Assim, Na não verdade, um seria. grande mestre tem uma postura mais científica, né? Estudo, análise, né? Sim, mas Finais, tal, né? Posições novas, tem criação muito de grande mestre que novidade gosta de jogar teórica, muito. né? Criação de novidade teórica. Tem muito grande mestre que gosta de jogar muito Blitz igual. Eu, por exemplo, um de meus amigos, um que é muito amigo meu, que se chama Eduardo Iturrizaga, que ele é da Venezuela. Ele, bem, ele joga Blitz, ele gosta muito de jogar Blitz e ele joga super bem Blitz, ou seja, joga muito forte. Tanto que em Blitz ele tinha como, não sei, uns 100 pontos a mais de rating que no rating normal, tinha como 2700 e alguma coisa, assim, no rating de Blitz. Mas ele gosta muito, por exemplo, e isso depende. Eu, por exemplo, prefiro mais ver partidas, analisar ou até dar aulas, por exemplo, é algo que eu gosto também. Então, eu prefiro muito mais isso que jogar Blitz. Mas depende do jogador. Por exemplo, Alan Pichot, que também é da Argentina, ele também foi aluno meu e é um amigo. E ele, por exemplo, também gosta muito de jogar Blitz. Então, depende muito do jogador. Mas eu Estilo, né? posso jogar, mas não sou alguém que goste muito. Não é que eu me divirto muito, assim. Mas você, quando vai num torneio clássico aí, você tem sempre preparado novidades teóricas ou você diz, não, algumas eu não faço nem novidade teórica, é na hora, no momento. Como é que é? Assim, no Mundial de Clássico seletivo, como é que você estabelece algumas metas, sem precisar dizer seus segredos, mas, por exemplo, assim, não, no zonal dá para administrar e eu ir para a final, aí na final é que eu preparo alguma coisa, eu já entro no zonal com algumas novidades teóricas. Como é que você vê isso aí, no seu estilo? Não, é que eu acho que hoje em dia, para você manter um rating alto, tem que preparar muito. É muito difícil jogar sem preparar. Eu preparo bastante, sim. Muitas vezes eu preparo novidades, ideias diferentes e eu jogo. Todas as partidas que eu consigo, eu jogo alguma ideia nova, assim. Só que, claro, leva muito trabalho e o problema é que hoje em dia, como a informação está muito fácil de chegar, você usa uma, duas vezes e já foi. Por aí, Verdade. muito tempo atrás, você conseguia utilizar a mesma ideia muitas partidas. Hoje em dia, você já sabe que teu oponente vai se preparar muito e todas essas coisas. Então, eu preparo muito. Eu tento preparar seriamente todos os torneios que vou jogar e preparo, sim, preparo muitas ideias em diferentes posições. Mas normalmente, quando vou me preparar para um torneio, sempre tento ver, ou seja, algo que é importante, além da preparação de aberturas e tudo isso, é você tentar ver em que o que você está falhando mais no último tempo. Sempre você tem que focar nas suas fraquezas. Então, mesmo que eu seja um grande mestre, tem muita coisa onde eu posso errar. Sempre tenho que comparar com o meu nível. Por exemplo, eu tenho que ver, comparado com um jogador de 2650, em que estou mais fraco, entende? Não comparado com um mestre internacional, por exemplo. E assim, cada um no seu rating, entende? Então, às vezes eu, por exemplo, eu fui a treinar com o Ulf Anderson porque eu tinha 2560, 70, mas eu sentia que jogava mal finais para ser grande mestre. Então, eu, além de finais, aprendi muito de jogo posicional com ele, aprendi muitas ideias e ele me ensinou muita coisa. Assim, ele não fazia exatamente um treino comigo, porque o que a gente fazia na realidade era ficar analisando muitas horas. Como ficábamos analisando por aí 7, 8, 9 horas pelo dia. Só que o que acontecia é que disso eu tentava aprender, porque eu sentia que muitas posições ele entendia melhor do que eu. Então, nisso foi muito útil para mim ter trabalhado sozinho, porque eu estou acostumado a aprender observando coisas. Então,
en eso me ayudó mucho ter trabajado. No estoy acostumbrado a que alguien llegue y me fale, bem, esto es así, esto es de este jeito, así como... Eu não tenho problemas que você não me dê a informação como processada. Se você, eu ficava vendo como ele analisava, como ele enxergava as posições, eu pensava que era o que ele fazia que ser melhor que eu nos finais, ou porque ele era muito melhor que eu em determinado tipo de posição. E eu ficava pensando isso, e ficamos analisando e analisando, e eu perguntava algumas coisas que achava importantes, mas ele não me falava como regras ou coisas assim, sino que a gente ficava analisando muitas horas. Comentários, né? Visões dele, né? Sí, a gente ficava analizando muitas horas e nesses análises eu tentava tirar um aprendizado dos análisis. Não é que ele me falava en estas posições ou chegava, por exemplo, quando eu cheguei a treinar com ele, eu achava primeiro que ele ia saber meio assim de cor um monte de finais teóricos, mas na realidade quando cheguei ele não lembrava bem de nenhum final teórico. Então não era assim o treino. E então eu pensei, bem, basicamente o cara joga muito bem em finais. Ele joga muito bem. Então, se ele joga muito bem em finais, é porque, evidentemente, o treino para jogar bem em finais não é o que eu achava previamente, que era de saber muitos finais teóricos ou coisas assim. Então, de aí eu vou tentando ver que é o que tem que fazer, porque é importante ser humilde. E então eu penso, bem, se ele é muito bom jogando finais, é porque ele faz as coisas bem. Não vai ter sorte ou coisas assim. Então, eu tinha que ver que era o que ele fazia bem. E aí eu fui trabalhando, também observando muito o que ele fazia muito melhor do que eu para ser bom em finais. E eu tardei alguns anos em jogar bem em finais, mas depois já joguei bastante melhor. Não vou falar que sou um super grande mestre em finais, mas consegui ganhar muitos finais com pequena vantagem, e isso foi por esses treinos de muitas horas, assim. Entendi. Só para o pessoal que está assistindo, para dar uma ideia disso, que eu conheci o Uffe Anderson em Brasília, e eu vou dizer uma situação que Marreco vai realmente concordar, que ele estava olhando um final de Torre Bispo complicadíssimo, e era interessante que muita gente dava opinião, né? Tava um monte de gente analisando, então um dizia aqui, ali, aqui, e ele dizia mais ou menos assim, Marreco, veja se não é o estilo dele. Ele olhava, aí dizia, olha, aí ele tirava um monte de peça e dizia, olha, se chegar nesse final, tá ganho. Aí botava de volta, aí fazia, olha, mas se... Aí tirava outras peças. Se chegar nesse final de torre, a chance de ganhar é muito pouca. Aí botava as peças. E ele fazia esse jogo de tirar e botar peças e mostrando os caminhos pela decisão que você ia. Então, se você for para a final de torre, você tinha uma chance de ganho mais menor. Então, era um poder conceitual e de resumir que era fantástico, que é exatamente isso que você disse, que são comentários que, a princípio, a gente vê que não é decorado. Ele entendia que aquela estrutura tinha mais chance de ganho do que outro. E aí chega todo mundo impressionado, todo mundo em silêncio, aí, de repente, ele diz, agora tem um final melhor para jogar. Ele tira todas as peças e fica o rei com 7 peões e o adversário com o rei e o bispo. Ele diz, aqui, só quem tem chance de ganhar é as brancas com esse monte de peão. Então, esse é o melhor final para você ir. Rapaz, o pessoal bateu palma, porque assim, numa mesma posição, ele mostrou várias situações e depois ele diz, olha, se você sacrificar tudo aqui, vai ficar o rei e 7 peões contra rei e bispo. Então, a chance desse bispo conseguir pegar todos os peões é quase zero. Então o pessoal bateu palma. Então eu fico imaginando você com ele, 7, 8 horas vendo isso, deve ter sido uma riqueza de informações para você, né? Claro, sim, mais ou menos a modo geral é algo assim o trabalho. Ou seja, você tem que entender que é o que você quer fazer, o que é o que você quer procurar, que peças quer trocar, que é o que você está procurando. Então, quando você consegue entender isso, você consegue jogar melhor ao final. Só que, claro, leva muito trabalho até você conseguir isso, né? É porque, na verdade, ele fazia o seguinte, ele mostrava essa posição, mas depois todo mundo e ele também ia ver se a linha chegava lá, né? Então, ele sempre conceituava, mostrava a posição e depois é que ia fazer os lances. Então, demonstrava para a gente que ele não sabia decorar, ele entendia as posições, mas precisava testar, relembrar e tudo, né? Então, eu fico imaginando aí, 8, 10 horas estudando desse jeito, deve ter sido muito rico isso aí, muito rico.
sim, e depois em posições complexas ele também era bom, só Ah, que, eu já não conhecia é, ele em complexa. Fala um pouco aí como sim, é que era. não, em posições complexas era bom, só que eu acho que para ele uma coisa que era mais problemática era que na parte competitiva ele por aí ficava mais nervoso, então esse tipo de posições que tinha mais risco, por aí ele não entrava normalmente, mas ele jogou, por exemplo, algumas partidas em correspondência, que ele jogou muito bem em xadrez de correspondência. E tanto que as partidas son muito boas. E a gente ficaba analizando e en algumas dessas partidas ele jogava mais para cima, assim. Então a gente ficava brincando que aí sim, claro, me falava, e sim, se eu tenho muito tempo para analisar, todo o tempo sem nenhuma pressão, aí sim eu posso jogar. Que Mas legal, né? Quer dizer, era uma pessoa humilde de reconhecer, ó, quando é muito caótica a posição, realmente eu fico um pouco mais nervoso, tal, mas ele reconhecia isso com muita simplicidade, né? assim, não era exatamente algo que ele falava para mim, mas era algo que eu percebia e que eu falei para Percebia. ele, mas ele como é, ele é muito amigo meu, assim, então a gente ficava falando um monte de coisas também da vida geral, né? E íamos trabalhando e tudo isso no xadrez e também ia vendo algumas coisas, ou seja, sempre que, mesmo que você seja muito bom, você vai ter alguns defeitos. Então, sempre tem que aprimorar ou tem que ver como, quando você prepara, por exemplo, contra alguém, você tem que tentar levar a posição para os defeitos de teu oponente. Não sei se me explico. Não, Como que normalmente tá tem entendendo. alguns jogadores que são muito mais fortes em determinadas coisas, então você tem que pensar como eu levo meu oponente às posições que eu prefiro, que sejam Entendeu? muito Que seja mais mais favoráveis para mim. desagradável para o adversário, né? Sim, e que encaixe melhor com a gente, né? É como, por exemplo, não sei, eu jogo com um jogador que por aí é muito bom na tática e por aí vai ser conveniente levar ele em uma posição um pouco mais sólida que eu sinto que ele vai se perder. Tem outros jogadores que preferem como ir sempre na briga ou sempre fazer o que eles acham que são bons e foi, mas em certa forma eu tentei ser um jogador mais completo como para poder escolher algumas coisas de acordo a meu oponente também. Entendi. E agora entrando na outra parte que as pessoas não conhecem, quem não é de competição, eu observando aí, você está mais magro, você tem feito preparação física, e você teve uma época mais cheinho aí e tal, aí você tem É, se preocupado mais com treinamento físico, é importante, né? Exercício aeróbico, andar, caminhar, nadar, o que é que tem feito aí? bem, em um momento sim, eu estive mais gordo, assim, até 2013. Depois, como finais de 2013, eu comecei a fazer treinamento físico, só que nessa época eu tinha uma alimentação ruim, mas já de 2014, mais ou menos, eu já corria como uns 25, 30 quilômetros por semana. Uau, que legal. E eu faço ainda isso até hoje. Agora, durante a quarentena, num momento, também fiquei treinando muito mais pesado ainda. Mas por coisas pessoais, que eu estive também fazendo aí musculação É, aqui em casa, com várias coisas e isso. Mas eu faço, normalmente eu corro uns 25 ou 30 quilômetros por semana e eu faço algumas coisas mais. faz Depende da exercício época. localizado, tal. Sim. Às vezes, quando eu podia ir na academia também, eh, dependendo, porque como eu viajava muito, às vezes não conseguia, mas eu fazia bastantes coisas assim. Por exemplo, agora numa época da quarentena, não agora, no último tempo eu estive um pouco mais relaxado, mas igual continuo, como te falo, treinando, mas em um momento estive como treinando umas 2 horas, uns 5 dias por semana, assim, en algunos meses. Porque estaba tentando llegar ya a un determinado nivel, así. Estaba trabajando más, até cuidando bastante a alimentação. Sempre o problema para mim, mais que nada, não era a parte de fazer treino físico, que isso eu gosto muito. O problema sempre foi a parte de cuidar a alimentação, porque eu gosto muito de comer churrasco e tudo isso. E por aí não encaixa muito churrasco com algo fitness, assim. O problema não é o churrasco, é a quantidade, né? A quantidade é que é Claro, complicado, né? Porque quando a não, comida sim, é por boa, é isso. fogo. Sim, eu comia, por aí eu como muito, então seria mais ou menos isso, mas depende da época, sim, mas treinar fisicamente mais ou menos que assim que eu faço desde 2014, mas em alguns momentos eu estou mais magro, a vezes um pouquinho pior, mas assim que já estou melhor, deve fazer sim uns 5 anos por aí, Que bom, que quatro bom. ou 5 anos, sim.
Igual eu sou como um cara bem grande já desde, Qual é a sua assim, altura mesmo que você disse? 1,80? 1,86 m mais ou menos, mas eu sou também grandão, assim, de corpo, É, assim, eu não tenho sou... 1,83, então você é mais alto do que eu, 3 centímetros. A gente é Claro, grande. mas o que acontece es que eu não soy só de altura, sino que eu soy un cara que, assim, que não soy de corpo de pessoa magra. Mesmo quando eu estive Ah, agora é malhado, verdade. É, você é eu mais soy, largo, né? Você é mais sim, largo. assim, isso. Então, quando eu estive agora, tanto que eu estava treinando, estive treinando bastante pesado en un momento, assim, eu estava levantando bastante peso aqui em casa e fazendo coisas assim, Agora me só diga uma que... coisa, eu tenho essa. Desculpe lhe interromper. Uhum. Eu tenho, não sei se você tem, é capaz de ter, mas às vezes no torneio tem cadeiras que é muito pequena para a gente e é muito incômodo. Você tem, já passou por essas situações assim? Não estou dizendo que é todo o torneio, não, mas tem hora que. Sim, já passei em algumas. O que acontece como eu tenho, por exemplo, a parte do tronco assim mais grande que as pernas, eu sou um cara assim alto, mas meio estranho nesse sentido. E então, às vezes, a mesa fica baixa também. Mas eu tenho que me acostumar a algumas dessas coisas. Mas, É por verdade. exemplo, É. eu joguei uns torneios em... Eu joguei um torneio em Sharjah, em Emirados Árabes, e, por exemplo, nas Copas do Mundo, eles colocam cadeiras muito boas, mas muito, assim. Dá para perceber que eles fazem algo diferenciado nisso. Faz de tudo para escolher Mas bem, né? sim, mas depende do torneio, mas em alguns torneios sim, você tem como que tentar aí se organizar e brigar como for possível, mas claro, às vezes é uma cadeira pequena, às vezes você tem pouco espaço e tudo isso, entende? Mas é um pouco assim. Na verdade, nos torneios já de nível internacional já tem uma melhora, né? Já tem uma melhora, né? Claro, sí, normalmente eles tentan, así como para se diferenciar un pouco, así, nos torneos, por exemplo, como eu falo, assim, en algunos desses de Emirados Árabes ou Copas do Mundo, ou torneos assim, grandes, quase sempre eles têm em consideração isso, de ter mais espaço, das cadeiras, da mesa ser boa. Agora vê, Marreco, eu conversando com o Milos, eu disse assim para Milos, Milos, falando agora do Magnum Carlsen, né? Milos Uhum, deu a opinião dele dizendo assim que Magnum Carlsen, ele aprendeu essa como jogar, né, nesse meio de computadores e ele tem esse estilo de ficar às vezes em posições diferenciadas, às vezes até meio que com a impressão meio que inferior e ele vai cansando o adversário e tal, então ele não vê ninguém ainda com esse estilo para quebrar fortemente ele, né? Mas eu disse assim para Milos, Milos, ó, para mim ele é uma aberração do xadrez, não aberração numa coisa no sentido negativo, mas dizer assim, é um monstro, porque é a primeira vez que uma pessoa é tricampeão seguido no clássico, no blitz e no rápido, que são três estilos totalmente diferentes. Era como se fosse o uhum, cara ser campeão mundial de uma maratona, corrida com barreira e 100 metros raso. E aí, uhum. lógico, na verdade, nem eu, nem Milo estava querendo dizer quem estava certo, mas são visões. Como é que você vê, e poderia dar uma visão sua, de como você vê Magno Calcio, o diferencial dele, e o que é que você acha do estilo de jogo dele. Então, fala um pouco a sua visão, independente do que Milos falou, do que eu falei, só para a gente aumentar mais o conhecimento de visão. Para mim, ele, claro que joga muito bem. Ele é um jogador bastante completo, que eu acho que essa seria a diferença com vários dos outros jogadores. Depois da influência do computador, eu vejo que praticamente todos os jogadores bons têm uma influência do computador. Eu acho que hoje em dia, se você pretende ser um jogador bom, é impossível não trabalhar muito com o computador. E aí os programas estão evoluindo muito, então você tem que trabalhar muitas, muitas horas. Na realidade, o trabalho é muito mais pesado do que por aí se ve superficialmente. E então, Carson, por exemplo, para você ter uma ideia, as pessoas por aí muitas vezes não percebem, mas ele encaixa muitas preparações teóricas, mas muitas. Só que não parece que ele estivesse encaixando. Assim, a simples vista, não parece isso. Mas ele faz um tipo de preparação teórica que não é a que o pessoal está mais acostumado. Assim, hoje em dia tem muitos fazendo o mesmo. Mas, por exemplo, quando ele joga o Londres dele, não é que ele está jogando por um Londres normal. Está jogando um Londres preparado até lances muito profundos, entende?
Então, tem Isso muitas é bem ideias por... interessante, porque aqui no Brasil tem muita gente que fala, ah, o London não tem muita coisa e tal, e ele está mostrando que tem muita coisa ainda para explorar, né? Sim, o que acontece é que se você começa a aprofundar, tanto que mesmo Firouzja, que joga totalmente oposto, assim no sentido que é muito mais agressivo, está jogando Londres também. O que acontece normalmente é que se você olha superficialmente, muitas posições parecem simples, mas quando você começa a trabalhar mais profundamente, quase qualquer posição fica complexa. Ese es un problema, ¿entiendes? Como que en cierta forma es como que muchas veces las personas quieren como alguna regla y como que esto va a ser bueno, esto va a ser ruim, y para mí no funciona así. Só que o que acontece é que, por enquanto, Carson está aí um pouco mais estável, mas eu acho que vai terminar chegando muita gente a competir com ele, porque tem muito jogador novo forte, mas muito mesmo. Só que muito ainda não é conhecido. Mas eu, por exemplo, fui jogar em muitos locais como em Emirados Árabes ou em Ásia. Eu fui a jogar a Vietnã algumas vezes. E aí, por exemplo, você encontra muitos dos jovens que estão evoluindo e eles preparam muito com o computador e são muita quantidade de jogadores novos bons. Porque normalmente o povo, a modo geral, vê os caras, os mais famosos, mas tem muitos por trás desses famosos que são bons. É muito difícil se manter hoje campeão do mundo, porque é como você diz, cada dia mais novo e com mais energia, né? Porque o difícil é Claro. se manter, né? Porque você vai envelhecendo, aquela Uhum. coisa, namorada, casa, filha, aí começa, né? A coisa ficar o caldo grosso, né? Claro, sim, é que igual, assim, por enquanto, eu acho que não, mas daqui a uns 10 anos vamos ter uma quantidade enorme de jogadores bons, porque muitos já estão aí chegando, por exemplo. E não sei, por exemplo, só por te falar, tem alguns jogadores bons, por exemplo, tem um que joga bem em Blitz, que se chama Erigaisi, mas, por exemplo, é um cara da Índia, que é um cara que para a maioria dos jogadores vai ser um cara X, mas depois ele vai chegar a mais de 2.650, 2.700, quase com certeza, por te falar um exemplo. E é um cara que por aí ninguém ouviu falar. E assim tem um monte de jogadores. Ou de Estados Unidos tem muitos jogadores bons. E assim você vai ter, por exemplo, de Irã você tem bons. E é assim, é uma quantidade enorme de jogadores fortes, assim. Agora, Então, Marreco, você acha que essa quantidade que vem surgindo muito, tanto na China, Índia, até Estados Unidos, né? Sei lá, esses que têm uma tradição, será que eles não têm também um projeto mais sólido de grande mestre orientando tal? Porque, por exemplo, tem jovem aí de 12, 13 anos que você olha assim, diz, não, tem que ter uma orientação, porque de leitura, não, se for lendo como a gente fez sozinho, o tempo é muito maior, deve ter uma orientação, né? claro, ten orientación. Por exemplo, Irán ten varios jogadores fortes, além do Firouzja, que agora já não está mais com eles. Ten o Tabatabai e Max Odoglo, que são super fortes, e eles e tem outros mais ainda, mas eles fizeram um projeto assim como para tanto que Sokolov e Dreyev e vários jogadores foram a treinar Ah, tá, não os sabia. jogadores na Irán. E eles colocaram dinheiro também por trás. Por exemplo, muitos dos jogadores da Índia jogam com patrocínios. Então vão a jogar torneios, porque senão não dá para eles ir a todos os torneios. Como você faz para... É Se verdade. você é um jogador de 2000, você é um jogador novo, por exemplo, você tem 11 anos e tem 2.250, 2.300, para ir a jogar todos os torneios, você não vai ter o dinheiro, porque além de que você, algum caso pode ter, mas a maioria tem que ir com o pai ou a mãe. É. E, por exemplo, você viajar pelo mundo inteiro jogando torneios, você necessita ou que tua família tenha muita grana ou ter um apoio. E na Índia tem muitos com apoio. Tanto que estão dando, por exemplo, os que chegam a grandes mestres, dan como algumas empresas, dan como um salário fixo Ah, por isso muitos já anos. ajuda muito, porque Sim, aí não se aperreia, né, porque... não, não é um salário super gigante, mas para a Índia eu acho que sim. Por exemplo, eu compartilhei quarto com um grande mestre da Índia que joga bem, que se chama Vidich, que é um cara que tem mais de 2.700, e ele me falou que mais ou menos era por volta de 900.000 dólares o que dava essa empresa, por exemplo, pelo mês, entende? Quer dizer, Então, uns já, 4 a 5 mil reais, no caso aqui do sim, Brasil. sim, uns 5.000 reais seria pelo mês que dava, mas isso para começar, e às vezes tem outras empresas que apoiam, às vezes tem outros
que davam patrocínio, mas essa empresa, se você chegava a grande mestre, já dava isto, entende ou não? Só por você ser grande mestre. E era uma empresa, não me lembro, de aço ou alguma coisa assim, que não Ô, tinha... Marreco, você aí tem algum apoio assim de patrocínio? Não é só quando vai para o Mundial, ou é você na raça aí dando aula? Como é que é? Fala um pouco, porque aqui no Brasil, aqui, por exemplo, está todo mundo online, tentando gerar um dinheirinho e tudo, mas é difícil. Como é que tá por aí na Argentina? Assim, durante a grande maioria da minha vida foi mais dando aulas e na raça com os torneios. Depois, nos últimos anos, eu consegui algumas vezes alguma passagem com minha prefeitura, mas quando eu já tinha mais de 2.600 de rating era isso, não antes. E depois, também algumas vezes eu recebi alguma pequena ajuda do meu clube, que chama-se Obras, e seria isso mais ou menos, mas não tem grandes patrocínios aqui. E tem agora, tem como uma bolsa assim do Estado aqui. O que acontece é que a bolsa daqui é em pesos e aqui tem uma inflação muito grande e também o dólar espenca. Então, por exemplo, hoje em dia a bolsa deve ser uns, não sei, uns R$ 300, algo assim, ou seja, que Ô, rapaz, não muda nada, entende? Então, mas em algumas épocas era mais e é algo irregular nisso. tá Mas vendo, pessoal? É por isso que a gente tem tanto respeito com os grandes mestres aqui na América do Sul e tudo. Quer dizer, com tudo que é jogador, a gente tem respeito, que é tudo muito na raça, né? Tudo muito na sim, vontade e tudo. E é por isso que as pessoas não entendem. A gente gosta do xadrez. A gente, lógico, por exemplo, se eu for jogar com o Marreco, mesmo sabendo que ele é mais forte, eu quero ganhar dele, ele também. Mas a gente tem um respeito muito grande na comunidade do xadrez, que a gente sabe que cada um, mesmo até o amador, está se esforçando, tem o trabalho, às vezes tem que deixar alguém substituindo ele no trabalho, porque é tudo numa luta muito grande, né? E isso sim. demonstra o quanto a gente se empenha, né? Então, Marreco, agora vamos sair desse momento de competição aí e quais as Uhum. suas melhores conquistas, os momentos especiais que você diz, ó, eu sei que isso pode parecer besteira, mas era um momento, foi um momento de felicidade meu por causa disso. O que é que você poderia dizer aí para a gente viajar no tempo e sentir a emoção que você teve na época? Assim, o melhor torneio para mim que eu já ganhei foi o Open de Vietnã, lá em Ásia, né? Que é um torneio bem forte, com uma premiação muito boa. Esse foi o torneio mais importante para mim dos que eu ganhei. E depois, por exemplo, bem, eu fui campeão continental também, no 2015. Eu fui campeão zonal 2 vezes e eu joguei umas, já não sei bem, 5 ou 6 Copas do Mundo. E eu fui também campeão argentino uma vez. E eu acho que esses seriam, assim, meus principais torneios. Mas depois eu ganhei muitos torneios em diferentes locais, assim. No Brasil eu ganhei vários torneios. Aí, por exemplo, eu joguei várias vezes o Magistral Covas, que era feito em Santos. Um torneio que era feito em Santos. Eu joguei 3 vezes e em uma compartilhei o primeiro lugar com Milos. E nas outras duas eu ganhei, por exemplo. E depois eu joguei. Bom, eu fui campeão paulista, acho que 2 vezes, mas não contava porque era estrangeiro. E assim, dessas coisas, mas se eu tivesse que falar de destaque, assim, eu acho que seria o torneio Open de Vietnã e também o Continental, assim como os mais importantes. Mas sempre que você consegue dar como um passo, também quando você atinge as normas e tudo isso, sempre é algo muito importante, porque leva muito trabalho para isso. Então, diga duas partidas aí para o público procurar e ver, duas partidas que você diz, ó, essa partida para mim foi as melhores por causa disso, tal. O que seria essas duas partidas e com quem foi e o ano para depois a gente olhar aí duas partidas suas. Dê aí uma sugestão. Assim, partidas, por exemplo, eu, assim, como partidas boas, eu ganhei 2 partidas, assim, interessantes de Granda, que ele joga bem, por exemplo. Fortíssimo jogador. Sim. E depois, assim, por exemplo, no Open de Vietnã, aí eu ganhei uma boa de um jogador chamado Gordievski, que agora não está jogando muito, mas na época tinha 2.650, Uau. 40 por aí. Eu ganhei aí uma partida boa dele, porque para mim essa foi importante, porque ele estava com meio ponto a mais que eu, e eu ia de pretas e necessitava ganhar para ter chances de ganhar o torneio. E eu ganhei,
E depois no Continental que eu ganhei, também eu ganhei uma partida boa de Jorge Cori. Jorge Colli. É grande Isso. mestre, né? É grande mestre. Sim, ele chegou a quase 2.700 de rating. Assim, Uau. ele chegou a 2.680 por aí. Ele tem 2.650 de rating agora, sim. Mas ele sim é um grande mestre forte. Tanto que ele deve ser um... Ele chegou a grande mestre como aos 14 anos, alguma coisa assim. Está dentro dos mais jovens da história em chegar a grande mestre. Mas... E depois, essas seriam assim algumas de destaque, assim, por exemplo, depois eu ganhei de alguns jogadores de 2.700, como eu ganhei de Navarra, de Guangzhou, eu ganhei de Nihua, que era outro chinês, e assim, e por exemplo, mas seriam essas assim as principais. Eu também, uma que muita gente viu, porque era na Olimpíada, era uma que eu empatei com Nakamura, que eu estive ganho toda a partida, mas eu empatei, ele conseguiu escapar. Foi clássica ou foi blitz? Não, clássico, na Olimpíada Clássica, né? normal. Ou seja, a gente jogando contra Estados Unidos, a partida clássica, e eu fiquei muito melhor e ele escapou. Mas empatamos. Depois em rápidas eu ganhei, assim, a 15 minutos eu ganhei de Nakamura também uma partida. Mas assim, eu acho que mais ou menos essas seriam as que eu poderia te falar assim como destaque. E depois, Entendi. assim, como chamativas também. Não sei, eu ganhei uma de Sigalco, que é um jogador de 2.600, mais ou menos. Eu ganhei uma bastante bonita, assim. Mas não sei se foi uma Ok, partida importante para o torneio, mas foi dessas que o povo gosta mais, porque tem ok. sacrifício, isso. E nessa, agora entrando numa parte para a gente começar a rir. E nessas viagens e tudo, já aconteceu alguma coisa engraçada aí que você pegou um voo errado, entrou num hotel errado, alguma coisa assim para alguma coisa que não é do torneio, só que é engraçado que aconteceu alguma coisa, que sempre acontecem umas coisas dessas quando a gente está muito concentrado no torneio, né? Assim, no, de historias de torneos y todo eso tengo muchas, mas muchas mesmo, assim, Diga muitas duas, loucas. duas, Mas, por duas aí. exemplo, uma, assim, resumida mais ou menos, eu, quando fui a jogar em Dubai, eu joguei várias vezes, mas de aí uma vez, tinha um cara da Rússia que dava aulas para um sheik da família real de Abu Dhabi, Certo. e eu terminei saindo com o sheik e o Kyriakov aí, e fomos para um hotel muito chique, ou seja, era um da família real de Abu Dhabi. Para você ter uma ideia, o pai desse cara é o que fundou Emirados Árabes. Eita, tem muito Ou dinheiro. seja, Tem muito sim, dinheiro. ou seja, para você ter uma ideia, um dos irmãos dele é o dono do Manchester City, por exemplo. Ixi, Maria. É Então, muito dinheiro. então foi engraçado porque depois fomos a um local que eu não sabia nem o que tinha que fazer e em tudo isso chegou, em um momento chegou também Naomi Campbell aí a tomar e falar com a gente, a compartilhar aí, não sei se você ouviu falar, Naomi Campbell era uma modelo bem famosa, uma modelo negra assim bem famosa É, bem que conhecida, é. sim, ela chegou aí também e, por exemplo, e depois não, assim de histórias desse estilo, um milhão tenho assim. E, por exemplo, não sei, outra, por exemplo, é que eu dava aulas para um jogador que é de Itu, que se chama Romeo Freitas, que ele chegou aí a Mestre FIDE, e eu di aulas durante bastante tempo, e daí tinha um torneio que ia ser em Zurich, e como eu tinha falado perto da data, ele já não tinha mais condições para as grandes mestres, então eu falei para Romeo, assim, mas falando normalmente, assim, na boa, porque ele é amigo também, eu fiquei amigo de muitos de meus alunos, e eu falei, estou vendo aí, o torneio vai ser aí na Suíça, mas eu acho que não vou conseguir jogar porque já falei tarde, o alojamento está meio caro. E daí ele me falou que justo um amigo dele era suíço, né? Me falou, um amigo meu é suíço e eu acho que ele tem um apartamento em Zurique, né? Que Que legal. era... E então eu falei aí e me falou, não, mas eu posso perguntar, por aí meu amigo te empresta o apartamento, né? Que era pouco provável isso, né? Mas de aí eu falo com o cara da Suíça e ele me diz que, ou seja, que sim, que vai me emprestar o apartamento. Então aí eu comprei a passagem e quando faltava como um mês para o torneio, o suíço me fala que ele tinha esquecido Eita, de, poxa. de que uns amigos dele iam a pegar o apartamento nessas datas. E eu Eita. falei, para mim não era muito problema isso, porque igual eu já tinha passado por muitas coisas assim mais complexas, então não era maior problema. Mas ele me falou, mas como eu te di minha palavra, eu vou te pagar um hotel. E foi engraçado que o cara nem me Uau, conhecia e me pagou o que hotel. legal a postura dele.
o cara não me conhecia e até me pagou o hotel. Foi engraçado. Depois a gente foi a comer algo e tudo isso quando eu estive... porque ele morava em São Paulo, o suíço, morava em São Paulo. Esse E, realmente era um amigo dele, né? sim, e aí eu conheci, mas assim tem um monte de outras mais, assim, muitas mesmo. Por exemplo, não sei, eu estava em Barcelona e necesitava um local onde ficar. E eu estava vendo, mas dava para pagar os hotéis, mas estavam muito caros para o que ofereciam. Então eu postei no Facebook e como eu tenho muitos amigos assim, eu postei, perguntei se alguém tinha sabía de alguien o de algún lugar para ficar y me falaron varias personas y dentro de esas me faló una persona que no era ni meu contacto, que me falou que eles eran jogadores de póquer y que si eu tinha vontade podía ficar no apartamento deles. E eu falei que sim, para mim não era problema. E foi engraçado porque o apartamento dele era super bom, super bem localizado. Eu tinha um quarto para mim, todo. E o dia que eu cheguei, eles já estavam fazendo um churrasco, assim que foi todo super na boa. Mas, Logo que churrasco, tu nem gosta, sim, né? sim. Então foi assim, como que basicamente foi engraçado porque a pessoa que me indicou ni me conhecia, ou seja, me conhecia pelas falas de outras pessoas. Depois eu conhecia a pessoa que me indicou também. Eu terminei indo na casa dessa pessoa. E assim, é que eu não tenho problema com falar com qualquer pessoa. Eu já conheci muita gente em É, muito quem viaja local. muito já tem essa facilidade, né? Sim, mas também por aí é pelo meu estilo, porque, como te falei, em certa forma, eu cresci em locais mais simples e tudo isso, então eu já tenho outras costumes. Não sou como, Entendi. Você não sabe, requer tanto luxo, né? Eu quero o meu assim, claro, confortozinho básico, a cama ali, um local seguro, né? sim, é que em certa forma, assim, eu já estive em muitos locais muito chiques, né? Eu estive em hotéis muito bons, assim, em hotéis 5 estrelas bons. Mas, por exemplo, eu estava em um hotel bom e depois eu voltei para Curitiba. E em Curitiba eu gostava de ficar na casa de um amigo que chama Carlos Ferrero, que é um argentino que mora aí faz muito tempo. Eu gostava de ficar porque me sentia à vontade, mas a casa era super pequena e éramos como quatro, assim. Então era engraçado que por aí estava pocos días antes eu estava en un hotel 5 estrelas, que o cuarto tenía 50 metros, y después ahí terminé en una kitchenette que era de 30 y pocos metros y éramos cuatro personas, así. Mas estaba tranquilo así también para mí. Entonces, Isso é uma boa característica sua, a capacidade de se adaptar, independente de luxo ou não, porque tem pessoas. Foi muito importante você dizer isso, que tem pessoas que se acostumam com aquele nível e não quer abaixo daquilo, né? Então você tem uma facilidade de se adaptar bem, né? Isso é bom, porque isso demonstra que você tem condições de jogar em qualquer lugar, contanto que tem as condições mínimas ideais, né? Pronto. claro, sí. No, no sé si en cuanto a parte de jugar y todo eso, que por ahí en algunas cosas de condiciones, yo puedo a veces hoy en día por ahí en algunas cosas eu no cobro muito barato ni nada parecido, mas o que acontece, por ejemplo, es que eu já estive con bastantes problemas económicos en alguna época, entonces eu estoy ya como acostumado a que algunas cosas no tienen que ser, o sea, o que me ensinou isso foi que não vai ser sempre tudo como a gente quer, assim, necessariamente. Às vezes tem épocas que sai tudo bem e tem outras épocas que sai tudo meio ruim, mas não acontece nada também, não é maior Entendi, problema. entendi, Então, entendi. eu fui Agora como aprendendo muitas coisas disso. vamos agora se divertir um pouquinho aí com a pergunta maluca. Essa daí Hum, você vai achar interessante. É o seguinte, eu vou contar uma história, vou botar você uhum, nessa história, e nessa história você só tem 3 saídas para resolver. uhum, Só que nenhuma dessas saídas existe a que é mais certa, mais errada. A questão é qual é que é ideal para você. uhum, Então, você vai ter que convencer a gente, o público já conhece, você não tem que ficar preocupado com o público, o que é que vai querer, não, porque o público já sabe, a gente quer saber qual dessas 3 opções vai lhe dar mais felicidade. Então, vamos lá para a uhum, história. Então, você, um cara do bem, nunca fez mal a ninguém e tudo, você ganhou um prêmio, que é você agora não vai morrer mais, você vai ser imortal. uhum, Não vai precisar comer mais, não vai envelhecer, vai uhum, ficar do jeito que é.
a sua mente vai ser a mesma, não tem nada, olha, não precisa beber água, não Uhum. precisa ir para o banheiro, não precisa nada. E tudo Uhum. indica que se um dia a população morrer, você vai ser a única pessoa viva. Então você tem a eternidade. Porém, Uhum. você só tem 3 opções para escolher qual é a eternidade que você quer ficar fazendo. Então, a primeira Uhum. eternidade é você jogar só partida clássica, mas não Uhum. pode falar, não pode analisar, mas pode jogar uma partida atrás da outra, Uhum. pode ter um monte de pessoas jogando, pode jogar com o campeão do mundo, não é você que escolhe. Enquanto aparecer gente, você vai Uhum. viver a eternidade jogando. A segunda opção é você não pode jogar, não pode falar, mas você vai ter um tabuleiro e peças e todos os livros do mundo, os que tiverem Uhum. sendo publicados em outros idiomas, vão tudo se transformar no idioma espanhol para você Uhum. poder ler todos os livros. Agora você só vai poder estudar e analisar, mas não tem ninguém, não Uhum. tem como jogar e não tem como conversar. E a terceira opção é: você não pode jogar, você não pode analisar, você não tem tabuleiro, mas você vai encontrar na eternidade todos os ex-campeões do mundo que já morreram e pode conversar à vontade. Agora não tem tabuleiro, não tem peça, pode até fazer por cabeça, mas não vai poder jogar partidas às cegas mentalmente. Vai poder analisar posições tal e conversar. Agora, o que importa não é qual é a certa, não. O que importa é que não existe a certa. Você vai ter que convencer a gente que a decisão que você vai escolher é aquela porque vai fazer bem a você na eternidade. Que se você escolher uma coisa que você pode não querer mais depois, não ter mais como voltar atrás, vai viver eternamente angustiado, triste, porque não pode mudar. Então, qual dessas 3 você acha que você iria viver eternamente e qual é o motivo para você poder dizer, olha, é por causa disso, disso, disso que vai me fazer bem. Diga lá. Sí, ben, básicamente no es tan simple de escoger entre a de partidas clásicas y a de los campeones mundiales, que yo acho que son las dos más difíciles. A los campeones mundiales parece interesante, mas no sé, yo acho que por ahí aparte de jugar las partidas clásicas puede ser, para estar jugando más en cierta forma. Para mí es como que muchas de esas cosas es algo así, o sea, yo por ejemplo, eu não pretendo também, nunca pretendi assim como que as coisas não mudem ou coisas assim. Então, por exemplo, em certa forma, bom, por exemplo, meu pai morreu quando eu era bem novo, então eu tenho como uma relação com morrer assim como mais na boa. Assim, como que não vejo como algo tão problemático no sentido de que eu sei que a gente vai morrer, então para mim é como uma parte boa, em certa forma, que te indica que você tem que desfrutar as coisas. Então, para mim já, tipo, ter a eternidade, já não sei se parece muito promissor, mas eu prefiro jogar, entende? Eu prefiro Ah, jogar, mas, legal. Então você mas sente que vai fazer bem a você na eternidade. sim, porque aparte de os campeões mundiais, eu nunca fui assim como alguém que gosta de falar com famosos ou assim. Eu sempre não era a pessoa que vai pedir um autógrafo ou coisas assim. Entendi. Eu sempre preferi, assim, algo que sempre foi muito importante para mim, são meus amigos e as relações com meus amigos. Até se você me fala antes que os campeões mundiais, que posso falar com um monte de meus amigos sempre, eu prefiro claramente isso. Não, Entende? ele quer mudar, não. Essa, essa Por eu isso que é prefiro claramente, difícil, é por isso que é mas, difícil, é difícil. mas a das clássicas, assim pode ser, a de jogar as partidas clássicas. Pronto, então Porque, convenceu a gente, porque realmente é como você diz, é uma coisa que faz sentido para você e sentar com seus amigos realmente. Mas foi bom. Essa é uma forma da gente conhecer também o seu jeito e tudo. E sim, legal é porque você mostrou que o que importa não é os campeões do mundo, o que importa é seus verdadeiros amigos, né? Que você sim, para também. mim, Né? assim, meu caminho foi difícil para chegar a grande mestre, mas para mim a principal ajuda que eu tive foi de muitos amigos que me daban dicas o me daban apoyo, o por ejemplo, cuando yo estive con problemas económicos también, ellos me enseñaban cosas, porque varios de mis amigos
são mais velhos que eu, então, em certa forma, em algumas coisas Mais eram como uma experientes, né? espécie, sim, mais experientes, então eu fui aprendendo bastante ouvindo eles. Seria como uma espécie de pai ou algo assim em algumas coisas, porque meu Um pai morreu tutor, quando eu né? tinha uns Um nove... tutor, Sim, um um tutor. tutor, sim. Porque meu pai morreu quando eu tinha 9 anos, então muitas coisas eu fui aprendendo também ouvindo outras pessoas, assim, e, e em certa forma, para mim, ou seja, para mim algo que sempre foi bem importante para mim é as amizades, assim. Então, eu Verdade. tenho um monte de amigos aí mesmo no Brasil, mas em um monte de locais diferentes. Então, por isso também tenho um monte de história também relacionada com coisas assim. Entendi. E agora, eu queria que você falasse aí, divulgasse o que você tem de curso, atende que público, iniciante, avançado, quem quer ser grande mestre, como é que é? Então, fale um pouco aí, diga o seu e-mail, apesar que eu vou botar também o seu e-mail para o pessoal encontrar. Aí, se tiver site, você diz, se tiver redes sociais, se divulgue agora e fale aí para o público. Bom, basicamente meu mail é sanmareco@hotgmail.com. Eu tenho redes sociais, tenho Facebook e Instagram, assim que tranquilamente podem me falar por aí. E bem, eu dou aulas faz uns 16 anos. Normalmente eu dou para jogadores assim, de 1.700 para cima, assim, a maioria das vezes mais de 2.000 de rating, ou até mais. Normalmente eu já treinei, por exemplo, como te falei, treinei Evandro Barbosa, Supi, Quinchiliano, di algumas aulas para o Debs, para Di Berardino, para Iago, para os irmãos Terao, para Juliana e Rodrigo. E também, bom, agora, por exemplo, meu aluno mais forte tem 2.600 de rating, para você ter uma ideia, que é Cristóbal Uau! Henrique, de Chile. Então, eu tenho muita experiência treinando principalmente jogadores que querem melhorar na parte competitiva. Por aí é uma parte recreativa, assim, ou como xadrez, como para se distrair e tudo isso. Eu não sei se sou o melhor, ou seja, pode ser que eu seja interessante, mas não sei. Mas na parte, se você realmente está procurando evoluir, nessas partes eu tenho muito mais experiência. Eu sou por aí um pouco mais exigente e tudo isso, mas eu já trabalhei, como te falou, com muita gente. Ou seja, por exemplo, neste momento, o Alan Pichot é o primeiro de Argentina, ele me passou por um ponto. Foi engraçado porque ele me passou em março e aí decretaram a quarentena e já a gente não jogou mais torneios, né? Eu estive 5 anos mais ou menos primeiro da Argentina, ele me passou. E de aí eu te falo dele porque ele é amigo meu, mas ele também foi meu aluno. E, por exemplo, quando ele saiu campeão mundial sub-16, eu fui como treinador com ele Que até África legal, do que Sul. legal. E, bom, eu já dei aulas para vários dos grandes mestres aqui da Argentina. A modo geral, a maioria dos jogadores que são mais jovens que eu tenho 33 anos, assim, a maioria que mais ou menos jogam bem da região, eu já di aulas para a grande maioria, eu di, como te falo, para Abdala, também aí de Brasil, e eu di para, bom, para vários grandes mestres da Argentina, aulas. Então, eu tenho muita experiência nisso. Ok, ok. Então, pessoal, eu vou deixar o e-mail e qualquer dúvida é só você voltar ao vídeo, vir, anotar, mas eu vou deixar o e-mail porque qualquer coisa entre em contato com ele, ok? Aí tá. E Muito agora, obrigado. é o momento do checkmate emocional. O que é o checkmate emocional? É o momento de você deixar uma frase como despedida e aí depois eu vou me despedir do público. E essa frase pode ser para as pessoas em geral, pode ser só para os competidores do xadrez, pode ser motivacional, você é que escolhe. Ou você pode falar alguma coisa que ajude os competidores, não sei. Então tá com você agora o checkmate emocional. Bem, algo que eu posso falar é que algo que eu acho importante para ter como uma vida que você sinta boa é que você sempre tem que tentar o que você sente, assim, porque muitas vezes a gente vai por trás de escolhas que outros indicam, mas a gente às vezes não se sente completo. Eu, por exemplo, tentei o xadrez, que era algo que supostamente eu não tinha quase chances, supostamente era algo que eu não tinha que ter esperanças, e eu consegui chegar a grande mestre. E então eu falo como que mesmo se algo não der certo, é importante você tentar para saber o que acontecia se você tentava isso que você realmente deseja. Então, e quando você vai tentar de coração, assim como você colocar todas as energias para tentar isso dar certo. E não tem que ser no xadrez, pode ser em qualquer coisa que você esteja sonhando, né? Mas eu penso isso, que é algo importante
tentar realizar o que você deseja e não por aí ir a estudar uma carreira porque você acha que vai ganhar mais dinheiro, porque você acha isto ou aquilo, porque eu acho que se você faz algo que realmente gosta, até dá para fazer muitas outras coisas e também até dá para fazer, se você quer fazer dinheiro, se teu sonho é fazer dinheiro, também dá para fazer até com coisas que você gosta, eu acho, que não é algo impossível. Só que sempre a gente tem que ter autocrítica e tentar melhorar as coisas, mas assim, a modo geral, eu acho que algo importante é tentar fazer o que você sonha, testar, pelo menos ver que é o que acontece, se você tenta isso. Ok, parabéns aí, Marreco, pela visão. Quer dizer, façam aquilo que gostam para depois não se arrepender ou então estar afogando a sua infelicidade de não É estar que, feliz e estar triste porque escolheu o dinheiro e de repente se poderia ter feito algo e não fez. Então, muito interessante essa mensagem. por E exemplo, eu tenho vários amigos que vão bem até no trabalho, mas muitas vezes eles não gostam do trabalho. Eu acho que, por exemplo, eu gosto do meu trabalho, por exemplo, de jogar xadrez e dar aulas, e eu acho que isso vale muito a pena, porque depois você, no fim, dedica muito tempo para isso, e por aí fazer algo que não é agradável para você em troca de algum dinheiro, muitas vezes cria uma sensação de como se você tem como uma obrigação ou uma situação muito difícil de levar. Então, muitas vezes eu acho que mesmo que pareça extremamente difícil, você tem que tentar ver o que acontece se você vai por trás de teu sonho. Depois, por aí não dá certo, mas pelo menos você sabe o que acontecia, né? é, Porque que o senão, às problema é vezes, a ficar gente. pensando, né? E se eu fizesse, né? Porque não Claro, ou se eu teria feito isto ou aquilo e depois o tempo passou e você já não tentou, né? é verdade. Pois tá certo, Marreco. A gente vai terminando por aqui. Muito obrigado aí pela disponibilidade, pelo carinho. Toda vez que você estiver jogando, pode ter certeza que eu vou lá estar acompanhando e tudo. Logicamente, nem entendendo tudo sempre, mas torcendo aí, porque quando não é um brasileiro, eu também torço pela América do Sul, que é uma região que merece também já ter um campeão mundial, né? Porque a gente tem só o Capablanca, né? Não sei se tem outro, eu Sim, acho, sou por aí. Capablanca. Então a gente precisa ter mais um estímulo aí e quem sabe aí, ou você, ou o Sup, ganhando aí um Mundial Blitz, também não deixa de ser também uma grande Claro. alegria, né? No, sí, sin dudas. Então, Ujú. parabéns pela pessoa que é, obrigado. E para vocês que estão assistindo, muito obrigado aí pelo apoio, pela visualização. E é exatamente isso. Xadrez é arte, xadrez é competição, e xadrez também é uma forma de se viver, seja lá estudando, seja lá profissionalmente, ou seja lá apenas se divertindo com os amigos. Então, pessoal, obrigado e aguarde novas entrevistas. Tchau, tchau, pessoal.